Olá! Bem, hoje agora a gente vai começar a nossa sexta aula. Então vejamos o que se trata. A gente continua aí nos conectores, né? A gente viu artigo na última aula e a gente hoje continua no artigo, né? Na última aula eu só falei superficialmente sobre o artigo, falei do básico do artigo. Aí hoje a gente vai entrar nas especificidades do artigo do espanhol. Primeiro que vocês estão vendo aí, ó, artículo neutro lo. Então lá no espanhol a gente tem o que a gente chama de artigo neutro. No português a gente não tem esse artigo neutro, né? A gente só tem artigo definido, indefinido, pronto. Por exemplo, lá no nosso português, o mesmo artigo que é definido, ele faz esse papel de artigo neutro. Só que no espanhol não. No espanhol é diferente. E aí nós temos a definição. Vocês vão perceber que agora o material eu já estou trazendo ele todo em espanhol, porque você já tem que avançar mais, né? Estava trazendo ali em português e explicando. Mas agora o material que vocês vão receber aí vai estar todo em espanhol para vocês já irem se acostumando com a língua. Então temos aí, ó, definição. É um artículo determinado que se utiliza para referirnos a conceptos abstratos. O artículo neutro lo nunca va acompanhado de substantivo. Bem aqui, pessoal, nessa última parte já vai estar a grande diferença do artigo neutro, né, que a gente vai poder visualizar melhor na próxima tela. Vejam, nós temos aqui, ó, diferenças. Qual é a diferença do el, que é o artigo definido, né, para o lo? Porque eles têm assim, o significado para a gente é o mesmo, que seria o, né, o artigo o. Então, por exemplo, o el se usa delante de substantivos em general. Então, por exemplo, qual é a grande diferença? O ele, a gente vai utilizar ele na frente de substantivos, tá? Então, esse ele, sempre que eu tiver substantivo que eu vou precisar usar o artigo, eu uso ele. Já o lo, ó, é um artículo invariável. Nós sabemos que, por exemplo, ele tem um feminino, que é lá, né? E quem é o feminino de lo? Será lá também? Não, porque ele é um artigo invariável, ele não muda. Então, o lo não tem feminino, ele é neutro, olha o nome, neutro. Então, só tem o lo, acabou-se. E quando a gente vai utilizar o lo, se usa para sustantivar adjetivos, advérbios e as orações introduzidas por el pronome relativo que. Então tá aí, ó, a gente vai usar ele para substantivar, pessoal, outras palavras, ou seja, dar valor de substantivo para palavras que não são substantivos. No geral, são adjetivos, tá? Advérbios e orações que começam pelo pronome que. Então é muito fácil, ó. Sempre que eu observar que tem um substantivo, se eu precisar utilizar artigo, eu uso ele. Se não é substantivo, eu vou utilizar lo. Então é dessa forma. Mas vamos seguindo aqui no material. Las contracciones. En portugués hay varias contracciones, cuya base de formación es preposición más artículo. En español solo tenemos dos contracciones, al y del. Então, por exemplo, pessoal, no português a gente tem muita contração no português. No espanhol a gente só tem duas contrações. Deixa eu só exemplificar aqui algumas contrações que a gente tem, por exemplo, no português. Por exemplo... É só um exemplo aqui em português para vocês observarem, ó. A casa é dele. Pronto, ó. Percebam. Aqui, quando eu falo a casa é dele, eu já tenho aqui uma contração em português. Ou seja, eu tenho uma junção de palavras ali, ó. Percebam. A casa tem que ser de alguém, né, ó. Então, de, não é? E a casa, eu sei que é de uma pessoa, diz que é dele. Quando é dele, esse lê, pessoal, significa o quê? Ele. Não é? Não vai ficar muito bem aqui, mas dá para entender. Então, é ele. E tem o de, né, ó. De. Só que para não ficar aquele som feio, né, no português a gente não falaria assim, a casa é de ele. Perceba que horrível, né, que acaba lá que fica a frase. Então por isso no português ele tem, por conta da eufonia, ele tem muita contração. E aí virou, a casa é dele. Ou por exemplo, mais um exemplo aqui, deixa eu colocar. Deixa eu ver. Vou à Bahia. Pronto, ó. Quem vai, né, vai a algum lugar. Então, por exemplo, o verbo ir, pessoal, ele vai pedir, deixa eu só afinar aqui ele vai pedir, o verbo ir, ele pede um a. E, ó, quem vai a algum lugar.
Bahia, vocês sabem, Bahia é feminino. Então, como ele é feminino, ele perde o artigo a. Aí para não ficar assim, ó, vou a Bahia. Repetiu a duas vezes. Aí no português o que aconteceu? A gente fundiu eles, né, com o fenômeno crase. Percebam, isso também a gente chama de contração. Então no português acontece muito isso. Já no espanhol, percebam, só vai acontecer em dois casos no espanhol, ó, del e al. Eles vão equivaler ao nosso ao e ao nosso do. Então, na contração, ó, só existe dois casos. É mais simples que no português. Mas vamos seguindo. Então, daí, ó, formação de las contracciones en español. E ele fala, é muito simples, né? Ó, o al é formado por quem? Preposição a más el artículo el. E aí o exemplo, ó, esta noche fui al cine. Se fosse no português, né? Esta noite eu fui ao cinema. E a contração dele, ela está formada pela união, né, da preposição de e o artigo el. Então tá aí, ó. Exemplo, ó, este juguete es del tico. Então só tem essas duas contrações no português. Mas vejam aqui como é que é a formação dessas duas contrações. Azul é melhor. Então, por exemplo, quando eu tenho um A, né, esse A, ele vai se juntar com ele, e daí vai surgir quem? Al. Então, por que é uma contração? Porque, percebam, ó, quando ele se junta, eu perco esse E aqui, né, fica al. Por isso que é uma contração. Já o di, ó, como é que é a formação dele? O di, ele vai se juntar também com ele, né, e vai formar dele. Quem foi que ele perdeu agora? Ó, perdeu um dos S, né? Pode ser esse E ou pode ser este E. De fato, ele perdeu uma letra. Então, isso é contração. Eu vou ter ali duas palavras, normalmente palavras pequenas, né? Que são conectores. Elas vão se ligar, vai ter uma perda de alguma letra. E aí, isso é contração. E no espanhol, lembre-se, nós só temos essas duas contrações. Al, o nosso al, e del, que é o nosso do. Mas, vamos seguir. Y aquí le traen una pequeña explicación. La mayoría de las contracciones que ocurren en portugués no ocurren en español. En español se pone la preposición separadamente del artículo o otra palabra, como un pronombre, por ejemplo, mira el recuadro abajo. Então percebam o que ele basicamente falou aí. Pessoal, a gente só tem duas contrações no espanhol. O resto não tem, né? Então lá a preposição ela vem separada em quase todas. E aí nós temos aqui um pequeno quadro com todas as palavras que no português elas são contraídas, no espanhol não é. Por exemplo, aqui, ó. No espanhol, como eu já falei para vocês, nós só temos um acento, que é a tilde, né? Então lá não tem crase. Então percebam, ó. A crase que nós temos aqui, ó, o acraseado, lá no espanhol, como é que eu vou utilizar ele? Tá aqui, ó, é essa forma, ó. Alá, né? Aos, como é que fica, ó? Separadinho aqui, ó. Alôs, certo? Mais alguns exemplos, ó. O dele, como é que fica, ó? Dele. Lá no espanhol fica, ó, de ele, certo? E, por exemplo, ó, disto, como é que fica disto lá, ó? No espanhol fica, ó, de esto. Tá? Então tem essa tabelinha aí no material de vocês para consultar mesmo, para decorar essas coisas, não é só para consultar, não é? Por que é importante essa tabela para a gente? Percebam, pessoal, para a gente conseguir entender bem o texto, que esse é um dos nossos objetivos, entender bem o texto escrito em língua espanhola, nós temos que dominar os conectores, né? E artigo, faz parte dos conectores. E claro, essas contrações que não tem lá no espanhol são conectores também, né? Eles servem para ligar uma palavra a outra ou uma expressão a outra. Então é muito importante para a gente conseguir entender um texto. Mas vamos seguindo. E aí tem o restante, né, das palavras. E por último aquí está explicando, como puedes ver en la tabla anterior, la mayoría de las contracciones del portugués están hechas con las preposiciones a, de, en y por. La diferencia con el español es que la preposición en del portugués se traduce por en
Además, lo que ocurre es la separación de estas contracciones del portugués cuando pasan al español. Ejemplo, andaba pela rua, e aí no espanhol vai ficar como? Caminhava por la calle. Percebam pela, como é que ele se transformou? Ficou por lá. Porque o pela, que no nosso caso é uma contração, no espanhol não é contração, né? Lembrando novamente, o espanhol só tem duas contrações, al e del. Mas vamos seguindo. Já está acabando, né? Nós temos aí o vocabulário, né? Então trouxe algumas palavrinhas para vocês saberem o significado. Nesse caso, dias da semana, que são lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo, né? E aí nessa ordem tá aí, né? Quem é lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta-feira, jueves, quinta, viernes, sexta e sábado e domingo ficou igual no espanhol, né? A outra parte são os meses do ano. Vai ter um exercício lá específico sobre essa parte de vocabulário. Então tá aí, ó. Pelo número dos meses vocês sabem já qual é, né? E também a forma é muito parecida, não tem dificuldade alguma, ó. Enero, febrero, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São esses os meses em espanhol. E pronto, né? E aí tá só para mostrar para vocês como é que vai ser o exercício, né? A atividade da nossa aula 6. Então, por exemplo, número 1, vocês vão completar los refranes com los artículos el ou lo. Então, pessoal, basicamente, nesses espacinhos que tem aí, vocês vão colocar o el ou lo. Como é que vocês vão saber? Simples. Olhem para a palavra que vem logo à frente. Se na frente tiver o substantivo, eu vou usar el. Se não for substantivo, lo. Olha que simples, é muito fácil. Deixa eu só dar alguns exemplos aqui. Aqui na primeira, né? Ó. As que. Por exemplo, o que, pessoal, é substantivo? Existe um objeto, uma pessoa chamada que? Não, não é substantivo. Se não é substantivo, o que é que eu vou colocar aqui, ó? Lo. É só que ficou muito pequeno. Deixa eu aumentá-lo aqui de tamanho. Não, aumentei demais. Menor. Pronto, ó. Lo. Então, nesse caso, seria lo. Na letra B, ó. Aqui também tem outra, mas não vou responder porque é o que também, né? Então, não vou responder. Na letra B, ó. Não há melhor espejo que... Aí a palavra que vem na frente é amigo. Amigo é um substantivo? Existe alguém que eu possa chamar de amigo? Sim, a gente dá esse nome para alguém, né? Então, isso é um substantivo. Se é substantivo, eu vou usar lo? Não, eu vou usar ele. Pronto, muito fácil, ó. Na frente é substantivo, ele. Se não é, eu uso lo. Exemplo, mais um exemplo aqui, ó. Não, nessa não. Aqui, na letra D, ó. Dinheiro é substantivo? Existe uma coisa que o nome é dinheiro? Sim, não é se existe, isso é um substantivo. Se é substantivo, eu utilizo ele. Muito fácil, né? E deixa eu ver se tem mais uma aqui, na última, letra H, ó. Mejor de los dados es no jugarlos. Então, melhor, pessoal, melhor. Existe um objeto, uma coisa chamada melhor? Não, então isso não é substantivo. Se não é substantivo, ó, lo. Pronto, muito simples fazer isso daí. Então vocês vão fazer isso nas demais. Vejamos como é a segunda questão. Segunda questão, ó. Utilize as formas adequadas em espanhol, né? Então, por exemplo, aí, ó, eu pertenço à Bahia, tá em português. Aí bem na frente, ó, tem ele em espanhol. Eu pertenezco Bahia. Aí, por exemplo, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão ter que ir lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês lá, né? Tem uma tabelinha lá com as palavras. E, por exemplo, nós sabemos que no espanhol não existe crase, não é? Então, nesse caso, no caso de vocês têm que voltar lá na tabela e olhar. Eu não vou olhar porque, logicamente, eu já sei, né? Então, eu vou colocar aqui a tradução desse A. Seria assim, ó. A, lá. Então, no espanhol, como não tem crase, assim, ó. Eu pertenezco a la Bahia. Deixa eu pegar aqui só mais uma para lhe mostrar. A letra D, ó. Esse carro é dele, não é? Aí eu tenho que descobrir como é o dele lá no espanhol. Tem na tabela, viu, pessoal? Na tabela que tá lá em cima do material que a gente já viu, tem essa tabelinha. Então, este coche es... Eu vou colocar, ó. De... ele. Pronto. Né? Porque não vai ter contração nesse caso, não é? Se for ao ou do, aí sim vai ter contração, mas nesse caso não tem. Então também a segunda é só isso, moleza. Deixa eu ver se eu coloquei uma terceira questão.
terceira questão vocês vão só traduzir, não é? Meses do ano e dias da semana. Muito simples. E esse é o fim do material, né? Hasta la vista.